Credo, pera aí. Aê, agora Cara, sim. o talento musical do Alexandre Rampinelli, até pra tocar uma campainha de escritório, velho. Você tá É, brincando. A vida é uma corrida é isso aí. e até pra Parece tocar a até uma campainha do música, velho. escritório, a campainha da pizzaria você tem que ter talento. É, tá vendo? Com Além vocês, de ser Alexandre trabalho Rampinelli. fácil, é só ler aí embaixo, ó, aqui o meu Só carinha ler. aqui, esse Ó, pequenininho. Tá? eu sou esse cara aqui. Então, isso aí. A gente tá facilitando tudo pro sujeito. Vamos lá. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem falou que não ia ter música? A melhor parte É de isso fazer aí. essas gravações em casa é que dá pra botar a camiseta e ficar só de cueca. Copo de cerveja, mas tô tomando água. Segunda-feira à noite, olha. O meu é chá, Precisando voltar pro boteco. A gente tá precisando voltar a gravar lá no Alegatos. lá na Legados, com Fabão. Seria uma boa. A gente já estava falando sobre isso, de gravar aí no quintal mágico da sua casa, que é um quintal maravilhoso. Também. E agora gravar aí, fazer uma gravação no Alegatos. Vai ser bacana. Vê um dia com o Fabão aí pra gente ir lá. É. E você vai ficar com esse óculos gatinho aí mesmo, é isso? Você vai E sem usar esse bermuda. prazer. E sem bermuda. Virei o boné para trás, que é para a pessoa não ter a impressão que continuou a gravação passada. Pô, podia ter trocado a blusa, né, cara? Aí, pô, Ah, poxa dá vida. muito trabalho. Nesse novo formato, então vou até botar o óculos. Não, vou botar o óculos não para ficar vendo os olhos aí, né? Os olhos brilhantes aí. É, do Já tem Exterminador do música Futuro. aqui. Olha lá. Fica meio Mas blogueiro você. Vamos lá, vamos trabalhar. campanha, vamos. E aí? Tema de hoje, meu amigo. Tema de hoje, Você, polêmico. você já caiu num esporte de modinha? Esporte de modinha. Eu tô até anotando aqui. Esse vai ser até o nome do nosso episódio. Vou anotar aqui, ó. Você já caiu No golpe do esporte de modinha? porra, no golpe do esporte de modinha? Tá aqui o nome do episódio anotado. E aí, eu nunca caí, não, cara. Eu sou meio avesso a esse negócio de modinha, tá? Eu tava até conversando com meu irmão esse final de semana. A gente gosta muito de carros. E aí a gente estava falando sobre algumas coisas do carro que ele comprou já tem algum tempo. O pessoal na época falou que não era e tal, tal, tal. Ele falou, pô, mas eu nunca gostei de modinha. Aí eu falei, pô, cara, eu também nunca gostei de modinha. Então eu nunca fui nessa de modinha, não, cara. Eu sempre fui meio Mas na avesso a modinha do isso. carro rebaixado você caiu. Ah, mas isso aí eu sempre gostei, cara. Isso Aquela aí bosta que fica arrastando o teu carro no chão. O teu carro, porque eu ando no teu carro e fica. Aí você não sabe onde bota a cara, dentro do sovaco, dentro da cueca. Mas Porque sabe que eu então, vou falar, puta que pariu, o cara estuda a vida inteira para planejar um carro. Vai o desgraçado do especialista, arranca as molas e soca o carro no chão. tem Não, uma mas eu não frase gosto de aí, um modinha. adesivo. Tem um adesivo que fala muito bem sobre isso. Que É, fala assim: um pouquinho pega mesmo. é verdade. Mas Tá enfim, vendo como a modinha. Os críticos da modinha têm telhado de vidro. tem. Claro que tem. Aquele tênis M2000 que você comprou, aquele Rainha System que você teve, aquele Bamba que você teve. Rapaz, eu sempre fui o último a entrar na moda. Lá em casa,
a, a resistência era sempre com o tempo. Sempre demorei a entrar na estação, sabe? Tava sempre meio chiando o rádio. Você já usou até quando era, até tipo assim, quando não era questão de moda, eu demorava. Tipo assim, por exemplo, quando eu jogava vôlei, cara, tinha 2 tênis de vôlei no Brasil. O Topper e o Rainha. E mesmo assim eu não conseguia adquiri-lo de prontidão. Então nem na necessidade técnica eu conseguia chegar. Só depois de adulto que eu já passei a comprar o disco no dia de sair e no lançamento do filme, que aí não é por modinha, é pela questão da prontidão de você acessar alguma coisa ali. Mas você já usou pochete, cara? Claro. Pochete, acho que a primeira modinha que eu fui, você não vai lembrar, mas, pô, tinha uma novela que o Cássio Gabus Mendes fazia um adolescente. E era Greg o nome dele. E ele tinha um chaveiro de mola preta com 2 ganchos que ele usava no pescoço. Tanto que o nome do era Greg. Pois é, o nome do cara era Greg. E aquilo virou uma febre, eu tinha, mas a gente não usava no pescoço, né? A gente usava na alça da calça, de passar o cinto, no ilhóis. Eu tive um desse verde. Eu também tive verde. De telefone. É igual isso, exatamente. Você esticava e tal. Eu tive um verde. Tive verde e tive preto. Então, o nome disso, eu nem sei o nome real disso, mas aqui ficou conhecido como Greg por causa do personagem Greg da parada. O nome daquilo não sei. Nessa época aí no Rio não tinha nome, não. Eu morava em Cabo Frio, ia no Rio. Inclusive comprei no Barra Shopping, que estava recém-inaugurado. 80 baixo. 83, por aí, 84. Não tinha nome, não. Era o chaveiro do Greg. Chaveiro de mola. Carteira da Fico. Era moda. Assim, a carteira da Fico eu nunca tive, cara. Era caro na época para mim. Nunca tive a carteira da Fico. Camisa da OP, carteira OP, isso eu nunca tive. Mochila da Company. A mochila da Company eu fui ter depois de velho. Que eu já estava trabalhando. A camisa Hang Loose, eu nunca tive também. E por aí vai. Essas coisas dos anos 80 e 90. Você quer entrar no assunto pelo lado mais dócil ou pelo lado mais ácido? Mais ignorante. Mais ignorante. Então, é claro que toda modinha tem os seus críticos raízes, né? Que não poderia ser assim. Por quê? Porque a modinha ela é transgressora. De alguma maneira, a modinha é transgressora. E não poderia ser diferente no esporte. Tem os esportes da estação, que a pessoa começa a chamar de esporte modinha. Tem nas modalidades históricas, tem eventos que trazem atenção para aquela modalidade. Por exemplo, o Henrique Avancini foi bicampeão mundial agora, de mountain bike. Então, muita gente vai olhar o Henrique Avancini na televisão, na internet, na propaganda da Caloi, no outdoor, e vai falar assim, eu quero fazer o que o Henrique Avancini faz. E vai lá, compra uma bicicleta. E aí,
dentro da própria modalidade, são taxados assim, esse aí é de modinha. Ciclista de modinha, porque veio por causa do evento. Então, essa é a grande transgressão que a moda faz, é dar acesso a um conteúdo exclusivo, até então exclusivo a um grupo, determinado grupo, e ele dá acesso isso a uma nova leva de pessoas. E uma dica que eu dou, fica de olho nessa modinha, porque espera o cara fazer 2 ou 3 pedais e você vai comprar a bicicleta dele num preço muito mais barato. Fica de olho. Isso aí é preconceito seu, que o cara que comprar a bicicleta agora vai parar depois de 3 pedais. Né? São 2? Ele para com 2? Só se ele não contar para a mulher quanto foi, mentir no valor, e quando chegar a fatura do cartão, assim, vai vender e vai pagar a fatura. É isso aí. Então, o mesmo lado ácido, para uns, ele abre um portal para outros de acesso. Seja a modinha da música, a modinha da moda, né, de vestuário, do cinema, que está na moda, a série, né, a gente falando, por exemplo, de Star Wars, que de 3 anos renova um filme, assim, dá acesso a universos até então não naturais para aquelas pessoas. Uhum. E, embora haja resistências, acesso é um valor indiscutível de modernidade, né? Só teme a novidade quem é excessivamente conservador, excessivamente inseguro. Então, esses movimentos de reação às novidades que, no assunto aqui, se dão pelo estabelecimento de modas, de modinhas, são muito referentes a conservadorismo e insegurança por parte dos ciclos que serão invadidos por novos membros. Entendi. E aí, falando de esporte, e a gente tem aí, vamos falar as modinhas que estão na moda que a gente sabe aí. Beach tênis. Era o primeiro que eu ia crossfit ainda é modinha, canoa havaiana. 3. Pelo menos essas 3 aí são muito, sim, estão muito características. Aqui, no Rio não é modinha porque isso é velho, mas aqui tá uma modinha de futebol de areia, de beach soccer. Altinha. A beach soccer não é modinha aqui não, porque a gente já mandou muito no beach. Beach soccer não. Mas o beach tênis, a altinha, que não era uma coisa de... Mas não, o beach soccer não. Deixa eu me corrigir. Como é que é o nome da modalidade que tem uma rede no meio e fica... Futevôlei? Um futevôlei, só que na areia, né? Enfim. Futevôlei. Também não é modinha, não. Futevôlei já é estabelecido há muito tempo. Então, vida que segue. E, mesmo assim, como eu te falei, os esportes mais arraigados, eles têm as suas ondas de invasão por novatos. Toda vez que tem uma corrida, toda vez que televisiona um evento, acorre muita gente para a corrida, acorre muita gente para a academia, acorre muita gente para o ciclismo, né? A pandemia foi um exemplo muito grande, muito mais para o ciclismo do que para a corrida, mas foi uma oportunidade de sair de casa, né? E que as pessoas valorizaram e tornou-se uma moda, um fenômeno, um hype.
Só que o grande ponto que eu quero tocar em relação a isso, além de que a reação, o estabelecimento desse pejorativo de modinha é uma coisa, sim, um recalque de conservadorismo e insegurança, é porque vai abalar posições sociais dos influenciadores que sempre tiveram, né, em cada área, nos lugares determinados, nos estratos quase feudais. A gente vive no mundo e no Brasil uma pandemia de doenças e síndromes e fenômenos relacionados à falta de atividade física, a síndromes metabólicas relacionadas a sedentarismo. A gente tem constatações aí que são pouco ainda populares, mas a gente tem enorme presença de uma síndrome chamada síndrome de deficiência de natureza, com impactos emocionais em crianças e adolescentes, agora, né? E no futuro, para adultos. E quando a gente pejorativamente começa a fazer um bloqueio de acesso, por ser pejorativo, a canoa havaiana, ao mountain bike, ao beach tênis, seja lá qual for, a gente está atravancando o acesso de alguém a essas modalidades, né? Que podem ser muito úteis no combate, e são muito úteis ao amenizar os efeitos de sedentarismo, de déficit de natureza, por exemplo. Ou seja, você deixa de usar esses esportes como ferramenta de combate ao sedentarismo. Sim, porque de um bullying. Alguém vai falar assim, cara, o pessoal tá falando que beach tênis é modinha, não vou não. Pronto. E crossfit? Aí o pessoal não vai me zoar, que eu tô na modinha, que não sei o quê. Aí começa a fazer aquelas lendas e folclores pejorativos com as modalidades, criando uma casca que algumas pessoas não vão conseguir penetrar. Por algum tipo de resistência, né? Por algum tipo de autopreservação. Eu não quero ficar falado desse jeito, eu não quero... Mas como eu te falei, o esporte, assim como outras manifestações culturais e sociais, ele adquire uma estratificação social rígida, baseado quase em castas. Então você tem as lideranças, os influenciadores, os praticantes ótimos, tem os perebas, os azinhos. Todo mundo tem seu extrato, seu nome, está satisfeito naquele pedaço ali, mas é praticamente uma sociedade estratificada e onde não pode ter muita alteração. Falando um pouco do ciclismo, não sei, mas imagino que isso deve acontecer em outros esportes, é aquela história assim, você tem lá o Galáctico, que ele fez alguma coisa para atingir esse status, e ele não quer ser ameaçado por ninguém. E ele quer tirar a chance de alguém ameaçá-lo. Então, se alguém começa a pedalar, esse cara é um pé. Esse cara é roda dura. Esse cara é um caça-foice. Justamente para tentar ir minando o cara para ele sair fora, desistir, ou não evoluir, ou botar uma pedra na cabeça dele de algum jeito, para que não o ameace no status, no trono real dele ali naquela parada. Você vai encontrar poucos lugares onde o bullying é tão presente quanto nos ambientes de ciclismo. Eu naveguei por alguns esportes, mas assim, eu vou falar por nós, assim, pela proximidade de idade. Não tinha esse nome, né, quando a gente era criança, né? Mas realmente é muito forte no ciclismo. É essência. É uma das essências pilares do ciclismo, é bullying.
É, é. Filma um pelotão desde do encontro até a despedida Até a resenha. até a resenha, e não me diga que vai ter pelo menos 50 intervenções de bullying na sua filmagem. 50 é pouco. Dependendo da quantidade de ciclista? É. Então é legal lutar contra o bullying na escola e tal, e contra os frascos e comprimidos, mas no esporte acontece demais e exageradamente e sem propósito, e como nocivo é o bullying, por exemplo, para as modalidades novas ou que tem um acorrimento brusco de novos praticantes. E aí você deliberadamente sacaneia o cara e aí desmotiva, né? Às vezes é uma brincadeira sem intenção, mas você acaba desmotivando o cara. Você acaba botando uma pedra Na na motivação possibilidade, do cara. né? É A verdade. outra coisa é que tem uma coisa arraigada assim na cultura de esporte o cara, o jogador só pode ser de um time a vida toda. Tá perdendo, mas tinha, né? Que a pessoa tem que fazer aquele esporte a vida toda. Até com as crianças, né? Se você for ver aí, pais até que estão nos escutando, que manda para alguém aí, que reclamam que o filho não adere em nenhuma escolinha. Ah, já fez natação, já fez futebol, já tentei no judô, não para em nada. Quando, cara, essa variedade está contribuindo enormemente para a educação O motora da desenvolvimento dele. criança, né? Para a definição social dela em vários grupos, até ela se encaixar socialmente no grupo, ou para a definição do próprio gosto pessoal. Ela fala assim, não, isso aqui, pô, eu não gosto, eu estou indo pelo que meu pai quer, mas eu tenho um chamado ali para fazer aquele outro negócio. E aí quando vai falar assim, não, ô pai, eu queria tocar o futebol pela natação. Aí principalmente se for sair do futebol, né? Ou do que o pai fez, porque tem muito essa coisa do cara instituir a herança esportiva ali, né? O cara que foi nadador, o filho tem que ser nadador, o cara que fez jiu-jitsu, o filho tem que fazer jiu-jitsu, judô. E aí quando ele troca, aí vem aquela se sua mãe te levar, você vai. Eu tô fora. Não, eu sou professor de esporte a vida toda, cara. Eu vejo coisas do arco da velha. Rola um bullying ali do pai falando assim, vai que isso não é coisa de menino ou de menina, sei lá, aquela Claro que coisa de rola. moleque. Claro que Rola, né? rola. 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 Principalmente se não for o esporte que ele quer que o garoto faça, ou a menina. Começa a ter, claro que tem o bullying esportivo da modalidade que não é a queridinha. Então, é um fenômeno, né? E aí, também parece que, pô, ninguém pode ser o craque do próximo esporte que vai surgir aí, porque vai roubar minha atenção, sei lá, essa Assim, eu coisa. vi uma palestra, uma entrevista do Valdez Ludwig, e ele falando, até no Roda Viva, muito tempo atrás, ele falando assim, falando do Gustavo Kilton lá do Guga, quantas vezes ele não fracassou na vida até que alguém tenha colocado uma bolinha de tênis na vida dele, né? Quantos esportes Sim, ele não passou? Ele foi sucesso no tênis, mas quantas vezes ele fracassou? O pessoal fala, é fácil o que. Não, cara, é isso que você está falando. Tem que deixar experimentar. Chegar uma hora, pai, porra, vou trocar o futebol pela natação que eu achei bacana, tal, e mete as caras e vai. Quem sabe ali não está o próximo Xuxa, Gustavo Borges, que seja aí da natação, ou tantos outros nomes
o Ricardo Prado, né? Um nome forte. Aliás, é quase praticamente uma lenda. Né? Mas quem sabe não é uma outra geração lenda que esteja surgindo, né? De incentivo. Um caso reverso aí é o André Agassi, né? O André Agassi queria ser jogador de futebol e o pai obrigou e doutrinou e instrumentalizou ele a tal ponto que ele foi o grande jogador que foi. Mas obrigado, não era do tesão dele jogar tênis. Ele virou uma máquina de tênis. Ele fala isso na autobiografia dele. E Brasil, cara, a gente vive sempre a síndrome do futebol, né, cara? A gente tem pouca circulação em outros esportes, porque todo mundo quer. Todo mundo quer ser jogador de futebol. E muitos caras que têm assim, de média para alta habilidade de coordenação, de talento esportivo, que poderiam ajudar bem em qualquer modalidade, eles ficam aí na pelada, até 40, 50 anos, quebrando, sei lá, e nunca vão bater em outro esporte para poder desenvolver. Né? A gente tem muita dificuldade em termos de esporte no Brasil, olímpico, em ter gente indo para outras modalidades. Temos pouquíssimas iniciativas. A mais bem sucedida é do vôlei, porque deu muito fruto, mas o vôlei tem um sistema de entrada com muitas escolinhas, muitas competições, o próprio vôlei de praia, tudo instrumentaliza para o pessoal entrar no vôlei. Então, fora isso, o cara dá azar de cair naquele outro esporte ali e se descobrir um talento. Eu tive eu não vou lembrar o nome, mas enfim, eu posso colocar aí nos comentários depois no vídeo. Eu tive um excelente prazer de encontrar com uma promessa brasileira da ginástica rítmica, ela e a mãe, que hoje moram nos Estados Unidos. Minha filha faz ginástica rítmica, a Júlia, e ela teve esse contato e eu, através da Júlia, tive o prazer de encontrar. E é assim, cara, a dedicação, o prazer que ela tem em fazer aquilo ali é um negócio que eu entendo, e pelo que eu vi, é um negócio que ela escolheu. Ela quis aquilo ali. E os pais apoiaram. Então, é diferente quando tem o apoio da família no desenvolvimento, no crescimento, e requer uma dedicação, uma entrega muito grande para o que ela faz. E a promessa é para 2028 aí representar o Brasil. Mas eu vou colocar o nome dela aí, você me perdoa, mas enfim. Precisa apoiar, precisa dar a base. E essa história da discriminação do bullying aí é uma coisa que dá uma bloqueada, né? A gente tem entraves grandes, por exemplo, balé. Se você for olhar balé russo, o balé cubano, os rapazes que fazem balé, eles são homens. Porque tem um pejorativo de que o cara que vai fazer balé é boneca e não sei o que lá, que talvez venha do balé francês, onde os rapazes afeminados ou homossexuais que não se conheciam, enfim, tiveram acolhida no balé, né? Mas em outras escolas de balé inglês, são homens atletas que fazem balé. E pode ser, se você botar aí um cara com a roupa de balé e botar na rua e perguntar para as pessoas, 99% vai falar que o cara é homossexual. Ou seja, não tem espaço para virilidade.
Não tem. Não, no imaginário popular não tem espaço para um cara homem dentro de um corpo de balé. Uhum. Mas isso é uma visão. Isso. E por causa disso, quantos rapazes não se desinteressam pelo balé e não chegam a se desenvolver, por exemplo, no balé, ou não chegaram e tal, por causa de preconceito, né? E são pessoas mas, que tanto quanto o outro esporte. É atleta. Mas sacanear o beach tênis é bacana. Você fala assim, eu quero uma sociedade igual, né? Levanta cartazes e não sei o que lá, discurso, mas sacanear o beach tênis, por exemplo, é válido, porque ele é o irmão mais novo. É verdade. Sacanear o irmão mais novo é sempre mais legal. Você é o mais velho também, não é? Sou mais velho. Eu sou o terceiro da escadinha. Mas eu tenho Você é o mais novo, tem um irmão mais novo. Eu tive o prazer de sacanear o mais novo, então. Ah, sim. Oh, meu Deus do céu. Não, tem até uma história que é relevante em relação a isso. Dado momento, meu irmão queria ser Flamengo, eu falei assim, não, você não vai ser Flamengo não, escolhe o teu time. Porque era o mais novo, e nessa coisa da implicância, tá, e ele foi ser tricolor. Se fudeu. A culpa é minha. Especifica. Não faz diferença, né? Carioca, paulista, baiano ou gaúcho, tricolor, é tudo tricolor. Cabe tudo na mesma Kombi. Não, mas você vê que é uma coisa que é presente. Todo mundo tem uma história de bullying, preconceito, coisa com relação ao esporte. Não tem. De torcida à prática, né? De torcida para um time. Sim, da atividade. E até assim, até uma atividade, sei lá, vou chutar, tá? Uma natação ou um futebol, que eu vou falar, tá? Assim, que predominantemente é masculino, e quando o cara tem um jeito de correr diferente, ou por qualquer coisa, o pessoal já critica, já faz a sacanagem, já implica com o cara, só pelo jeito de correr, ou o juiz, na hora de apitar, um gesto que ele faz, só, pô, ele já pega no pé do cara. Tem dessas coisas também, né? Tem. O preconceito de gênero quanto mais homem tem no ambiente, maior ele vai ser. Então, com a popularidade do futebol entre o público masculino, e aí tem novamente aquela coisa da perpetuação. Então, não é lugar de mulher, não tem espaço para mulher, e aí, porque não abala o status quo já definido. E nós acabamos de sair de um campeonato mundial de futebol feminino, né? Sim. Muito que ainda não tem o mesmo... Então, vamos falar assim, que ainda não tem o mesmo nível técnico do masculino. É inegável. Será que precisa ter? Mas será que precisa ter? Então, veja bem, eu vou contextualizar essa observação. Então, de fato, o nível técnico do futebol feminino é muito inferior ao nível técnico do futebol masculino. Tá? Seria babaquice você sentar e falar assim, porra, jogaço. Não, tem lances legais, mas o jogo, assim como o futebol masculino teve épocas que o jogo era chato pra caralho, né? Anos 90, um jogo burocrático, não tinha drible e tal, uma bosta. O futebol feminino requer ainda de maturidade.
física, de treinamento, de habilidade das pessoas que, né, dos indivíduos que chegaram até ali. Mas vou fazer um contexto que me ocorreu hoje, quando eu vi a final dos 100 metros raso feminino no Campeonato Mundial. Há 30 anos atrás, quando eu assistia uma corrida de 100 metros masculino, final, Ben Johnson, Carl Lewis e Michael Johnson, você via indivíduos fazerem um esforço numa forma esplendorosa que você pouco imaginaria algo a melhorar, você pouco diferenciaria uma corrida de 100 metros nos anos 80 de uma chita caçando um coelho na África, que é um exemplo de performance que você olha assim, teu queixo cai, você não sabe por quê, mas você tá admirando uma performance máxima. E as mesmas finais de 100 metros femininos não te davam essa impressão de uma coisa esplendorosa e limite, porque a forma não era compatível com essa percepção. Você fala assim, cara, não é uma coisa extraordinariamente extraordinária o jeito que determinada corredora corre. Hoje você olha uma final do feminino, você vê as mulheres correndo, você fala assim, o queixo cai e você fala assim, caraca, aquilo ali é o limite, é uma perfeição do que, independente do que o ser humano consegue fazer. Então, essa evolução é uma coisa que vem com o tempo. As formas com que os jogadores jogam de 40 anos para cá evoluíram. Mesmo os masculinos. Basquete, a forma evoluiu, o voleibol evoluiu pra caramba, o atletismo evoluiu com a evolução das marcas, evolui a performance, evolui a percepção visual do gesto gerado, e o futebol feminino vai chegar nisso. Com certeza. Mas não hoje. Também não se preocupe quando. Mas vai chegar. Se você assistir um jogo de handball feminino, você vai ficar de queixo caído, porque como elas fazem o que fazem. Porque é um esporte que há 50 anos as mulheres têm acesso igual ao do homem. Então... Pode falar. Não, é isso. Pode falar. Assim, da mesma forma que se você pega e assiste uma partida de futebol de 1950, 55, 70, você vai ver o quanto que o futebol masculino, olhando hoje para trás, era ruim. E na época, você assistia aquilo e falava, até porque tinha novidade dos estádios e tal. Mas a nossa percepção também estava condicionada ao tipo de performance que se conseguia ter. Isso. Se você pega a seleção do Brasil de 70 e pega aquela Espanha de 96, de 2002, isso. Tic-tac. Meu amigo, você fala assim, que isso? A Holanda de 74, 78, né, que não ganhou Copa, mas marcou, era esse choque. Hã? Era esse choque de performance dos caras que revolucionaram o jeito de jogar. Se você colocasse 10 anos para trás, você não reconhecia o futebol. Tanto que o Brasil demorou a reconhecer isso e ficou para trás. 20 e tantos anos, ficou para trás no futebol porque não reconheceu a evolução possível que se podia dar naquilo ali. Porque sentou em cima da bola e falou assim, eu sou o país do futebol, sou intocável. Exatamente. Exatamente. E aí aquela coisa, quem é a Argentina? Quem é a Itália? Já ganhamos.
Nós temos. Não ganhamos a Copa, mas o jogador do século é nosso. Pelé é eterno. Cara, é isso. Aí não usa o sucesso passado como trampolim, né? Usa como cadeira. Não, e aí, tipo assim, não sei se você vai lembrar, mas nos anos 70 e 80, o cara que jogava fora não tinha vaga na seleção. Não, tem que ser jogador que joga no Brasil. Sim, eu lembro. E vários jogadores fizeram belíssimas carreiras fora e não voltaram para a seleção. Evaristo de Macedo. Uhum. Tem um outro aí que foi técnico do. Não, Evaristo, que foi técnico do Grêmio. O Evaristo é um que foi para a Europa, foi um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, e depois que foi para a Europa não tinha mais vaga para ele na seleção brasileira. E ele Evaristo para muita gente. E o Evaristo foi voltar para a seleção como técnico antes do Tele. Naquele espaço do Tele ali, começo dos anos 80. E eu esqueci o nome dele, depois do Tele ali, que gerou essa lacuna que veio Lazzaroni. Depois. Lazzaroni. Lazzaroni. O Evaristo ele foi técnico. Teve uma descontinuidade do Tele Santana antes da Copa, depois voltou. Entre a Copa de 82 e a Copa de 86, teve uma descontinuidade. O Evaristo foi técnico, saiu e o Tele voltou. E depois do Tele, o Evaristo foi técnico e depois não chegou à Copa e o Lazzaroni foi o técnico. Já com a mentalidade europeia, italiana, que ele tinha sido técnico na Itália. E hoje a gente importa. Técnico, a gente está importando jogador, talvez até mais do que exportando. Não, impossível, esquece. Não. A gente exporta jogador a partir de 12 anos. Né? Você não consegue ver o cara de 12 a 17 anos que sai do Brasil para jogar fora e vira craque. Eu tô pensando melhor aqui, eu acho que você tem muita razão aí, porque tem uma galera que sai muito nova, né, cara? Na categoria de base ainda vai fazer base lá fora. Na linha do futebol ainda tá surgindo duas potências aí, né? Agora o futebol árabe, os sheiks lá estão investindo pesado. Em termos de liga, o futebol nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, exatamente. O futebol lá na América estão investindo pesado. E nos dois lugares tem brasileiro, né? Assim, brasileiro por trás de tudo, bancando, botando dinheiro, orientando. Porque sempre foram, né? Porque sempre foram os brasileiros que abriram espaço tanto nos Estados Unidos quanto nas Arábias. Começou assim, o que eu me lembro, e você complementa ou me corrija, ou faço as duas coisas. No Japão, o Zico foi um cara que abriu muito o futebol japonês. O Zico foi, que eu me recordo aqui, um cara que foi para o Japão e, assim, revolucionou o esporte futebol no Japão. Mas antes do Zico, a gente teve o Parreira no Oriente Médio. Sim. Eu tô querendo dizer nos assim, anos 70. Desde os anos 70, os brasileiros fazem futebol nas Arábias, como chamavam na época. Nos países árabes e nos Estados Unidos, com a ida de Pelé, outros brasileiros foram também. Então, esses mercados foram meio iniciados por brasileiros, né? O Japão já foi uma segunda frente, assim, mais nos anos 90. Eu lembro quando eu era moleque, o Brasil ia fazer amistoso com o Japão e era tipo assim, não era nem um jogo que gerava... não tinha futebol profissional no Japão. Hoje,
A seleção brasileira vai jogar contra o Japão, você fica pensando, opa, pô, peraí, tem que entrar Não, forte. o Zico foi jogar na primeira edição da J-League. Então, ele estava ali estruturando uma liga. E aí a repercussão tem até hoje, né? Tanto que o Japão já chegou às oitavas de final da Copa do Mundo. Então é um investimento. A gente tem, né, nos países árabes também, acho que tivemos um representante aí de oitava de final na última Copa, inclusive jogando bem. Se não me engano, era o Kuwait. Não vou lembrar agora. Que além de Marrocos, a gente teve um bom futebol árabe também na Copa passada. Então, a tendência é de dar uma igualada. E a única coisa que a gente precisa olhar aí, questão de mercado de futebol, é se os árabes vão tirar o dinheiro da Europa para voltar a investir nos próprios países deles, né? Porque hoje o futebol na Inglaterra é todo árabe, né? Todos os clubes, praticamente todos os clubes são comprados por árabes. Se você não sabia dessa informação. Não sabia. Mas eu acho que tem árabe também no futebol espanhol. Também tem no italiano, mas no inglês é mais expressivo. No inglês é escancarado. Olha nas camisas as patrocínios. Emirates, Al Ittihad, não sei o que. São times de donos. Se algum sheik estiver assistindo a gente, o São Paulo pode estar à venda, sacou? O São Paulo. Né? Não faz muito bem o público que eles gostam de investir, não. Lá na Arábia, a coisa é diferente. São Paulo, né? Eu acho que o árabe, se tiver que comprar um time no Brasil, ele começa pelo Corinthians, que é mais ignorante. Que é mais cruzão. É uma notícia triste aí, né, cara? Pô, um acidente muito do ônibus feio. Com os torcedores, né? Ônibus, muito feio, muito feio. Mas, enfim. Muito bem. Vamos lá. Vamos dar uma arrematada aqui na questão do esporte de modinha, né? A gente sabe que quando o esporte vira moda, duas coisas que acontecem aquele folclore, primeiro de piadas, e o segundo de lesão, que machuca. Quando você vê alguém falando muito que alguma coisa nova aí machuca ou fazendo muita piada, pode saber que a parada é boa. Senão não estaria. Cara, na boa. É igual o pessoal. Né? Igual fala de CrossFit. Se você for olhar, tem um folclore aí de que CrossFit machuca, que quando abre um box de CrossFit é a alegria do ortopedista, e não sei o que. Tem milhares. Só que se você for parar para olhar os benefícios, são muito, de longe, muito maiores do que as possibilidades negativas que tem. Então, quando começa a falar mal, começa a olhar com carinho. Que alguma coisa tem boa ali. É igual quando fala mal de você. Quando alguém se dedicar tempo a falar mal de você, fala assim, fiz alguma coisa legal. Tô no caminho certo, fiz alguma coisa legal. Né? Até porque, geralmente, quem fala mal não conseguiu chegar no que você consegue falar. Porque quem faz melhor está tão ocupado fazendo bem, fazendo bem o que faz, que não tem nem essa preocupação. É mais que você cresça para que fortaleça ele, né?
que fortaleça o ambiente. Se fortalecer a cena, eu falo assim com profissionais que eu converso, melhor coisa é fortalecer a cena e o mercado. Se você fortalece isso, todo mundo sai ganhando. Falo isso com o pessoal que trabalha com corrida. Fotógrafo, organizador, treinador, corredor, cara que vende tênis. Cara, quanto mais der a mão, quanto mais der certo, melhor para todo mundo. Por isso que a gente fica chateado às vezes quando uma prova é mal feita, ou um produto é mal apresentado, porque acaba que gera prejuízo ao mercado, à cena, em modo geral, e todo mundo sai perdendo, todo mundo perde, entra naquela coisa que eu falei no episódio passado. Você tem ali uma oportunidade que você perde, e até você ter até passar o próximo ônibus, você perdeu um tempo valioso ali que poderia ter crescido. E quando cresce o mercado, cresce desde o topo até a base, né? Todo mundo se beneficia. Fazendo um paralelo com isso que você está falando, existe nesse momento uma tristeza com a base espacial que a Rússia mandou para a Lua, que ela colidiu, provavelmente, possivelmente, houve uma colisão e ela se chocou com a Lua e ela não conseguiu aterrissar. E ela, né, se destruiu ali, esse acidente. Aí o pessoal ficou meio assim, e eu estava vendo uma entrevista, Não e foi o da China? brasileiro. Oi? Isso foi quando? Isso foi quando? Quando? Isso foi É? agora, acho que foi segunda, foi sexta-feira, eu acho. Ih, Alguma rapaz, eu coisa. nem tô sabendo. Aí o pessoal, o brasileiro abatido, aí o cara que estava entrevistando falou, mas você está nitidamente abatido. Ele falou, olha só, o impacto negativo que isso gera na comunidade é Nossa. absurdo. O Porque as investidor. pessoas. Não, as pessoas querem que dê certo para que. Ó, pô, como é que você fez que deu certo? Pô, vamos lá. Pô, peraí que eu vou mandar aqui Não, também. Então você me ajuda nisso aqui no projeto. você Há pensa no um. cara que investe em tecnologia espacial nos Estados Unidos, na China, na Índia, na comunidade europeia, quando fala assim, nossa, ih, deu merda, meu dinheiro vai virar fumaça, igual o desse cara aí. Aí ele começa, não, começa a travancar e as coisas embargam. E acaba tirando o dinheiro e o investimento, a evolução da parada fica estagnado. Então, o esporte também, pelo que você está falando, eu fiz esse paralelo, mas assim, quando dá certo para alguém, é muito positivo. Quando algum evolui, quando leva todo mundo, né? Quando vem mais gente, leva, né? É claro, e a gente fala em questão cultural, o esporte é manifestação cultural, cara, você não vai conseguir melhorar a educação, leitura, cinema, se o esporte não melhora. Porque todas as manifestações culturais se retroalimentam. São as naturezas do homem. Então, se não tiver uma retroalimentação, a parada atravanca. E saúde, principalmente. A gente estava vendo aquele episódio, você tinha mandado para mim o episódio do Cascalho, né? Do Volpão lá. Ele tá no seguinte ponto. Se você não incentivar, não vai ter os olhos grandes em cima do mercado para injetar dinheiro para evoluir cada vez mais. É isso. É isso. Infelizmente, por mais crítico que seja com, por exemplo, capitalismo. O capitalismo é o que mais é a forma que mais divide recurso e conquista que a gente conhece. Inevitavelmente, qualquer conquista que o topo da pirâmide ganha, ela derrama em cascata para a base. Todo mundo sai ganhando. É isso.
É isso aí. Tá na moda agora aceitar os esportes diferentes, pessoal. É a nova modinha. A outra modinha é o podcast. Fazer podcast. Comece a escutar podcast. Não é fazer podcast. Comece a escutar podcast. Não fica só nesse que não. Escuta, vai tendo percepções diferentes que você vai acabar fazendo a sua cena de podcast. É construção de senso. É construção do seu senso, dos seus julgamentos, né? É igual um livro. Porque vai ler um livro, tem coisa aqui que a gente vai falar que não vai ser legal para você, tem coisa que vai ser legal. Tem coisa que não vai bater com o teu santo, tem coisa que vai bater. Então você vai arrecadando. Vai no outro ali, isso aqui não é legal, mas isso aqui é legal. E você vai fazendo a coleção aí de boas experiências. Isso vale com livros, com filmes, com séries, com tudo que você quiser. Faça isso. Pronto. Esperando a hora que vai chegar na moda o treino orientado. Olha, aí sim. Ó, vou bater segurando a parada aqui que a Júlia tá dormindo. Ó. Vamos ver o talento. Olha lá. Viu? A Júlia tá dormindo. Ah, tá. Eu vou bater assim, ó. Nem precisa. Faz assim. Funk. Rede Globo. Funk. É isso. Acabou. Um abraço, meu querido. Valeu, boas férias. Valeu. A gente tem que ir falando mais, tomar um café. A gente vai combinando isso. Não quero saber de você até semana que vem. Boas férias. Boa viagem. Valeu. Bye.